Mais News. Entrevista. 7h43. Vamos à entrevista do dia. Já está em nossos estúdios Carlos Eduardo Krajewski, chefe de cartório da 38ª Zona Eleitoral aqui da cidade de Itaiópolis. E o assunto de hoje são eleições municipais. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal Demais News da Demais FM. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Demais FM em toda a região, né? E especialmente aqui em Itaiópolis e Santa Terezinha, né? Que são as pessoas que a gente rotineiramente atende lá no cartório eleitoral aqui de Itaiópolis. Quero aproveitar, Sandro, para dar os parabéns aí, né? Para a emissora que ontem, né, esteve de aniversário, completando 36 anos, né? 36 anos. A Demais FM, antes Rádio Cidade, né? Tenho que confidenciar para você, para os ouvintes aí, que eu estava naquela inauguração há 36 anos atrás. Era um moleque, mas ainda tenho flashes de que andava lá no meio do público. Tinha sido um grande evento na cidade naquela data, né? E também é um prazer, né, uma alegria estar de volta nos microfones da Demais FM, agora no estúdio novo, né, de casa nova aí, um espaço, estava olhando, bastante amplo, né, que com certeza vai continuar prestando uns bons serviços aí, até com mais qualidade. Muito obrigado, Carlos. E a gente já agradece, antes de iniciar a entrevista, a sua disponibilidade de estar aqui, falando com os nossos ouvintes, esclarecendo, tirando dúvidas e trazendo a informação aí do cartório eleitoral, principalmente esse ano, que é um ano de eleições, né, eleições municipais. Então, muito obrigado já de início. Estamos nesse momento ao vivo, Carlos, para todo o Planalto Norte de Santa Catarina, sul do Paraná, Planalto Serrano pela Demais FM 101.1 FM, também pelo Instagram da Demais FM, estamos ao vivo, e para o Facebook da Demais FM também com som e imagem. Carlos, para começar o assunto de hoje, eu gostaria que você começasse explicando para os nossos ouvintes, para os eleitores, né, qual é o prazo para fazer o título de eleitor, para quem não tem o título de eleitor ainda, e também os prazos para transferência, para regularização do título, para quem tem alguma pendência com o cartório eleitoral. Exato, Sandro. Nesse ano, como nós teremos eleições, né, municipais, o cartório eleitoral ele encerra esse prazo com uma boa antecedência para poder organizar a eleição, né? Então, esse prazo, esse ano, ele vai terminar no dia 8 de maio. Então, no próximo dia 8 de maio, né, menos de 3 meses, aí as pessoas têm para procurar o cartório, seja para fazer o primeiro título, né, aqueles que já têm 16 anos ou que vão completar 16 anos até a data da eleição, já podem procurar o cartório eleitoral, né, para fazer o título. Também eleitores que queiram transferir de outra cidade para Itaiópolis ou para Santa Terezinha, né, ou mesmo fazer alguma revisão. Muitas vezes o eleitor ele se mudou dentro do município e quer votar num local mais próximo aonde ele mora, para no dia da eleição não precisar se deslocar numa grande distância, né? Também, muitas vezes, é importante o eleitor ter os documentos sempre com os mesmos dados. Ocorre muitas vezes, mulheres, quando casam, às vezes acabam assumindo também o sobrenome do marido, né? E aí isso é importante fazer essa alteração no título para que ele fique igual aos demais documentos, para que não ocorra nenhum problema, não para votar. Mas a gente tem já notícias de que a Receita Federal, quando os dados estão divergentes entre o CPF, entre o cadastro na Receita Federal e o título do eleitor, ela suspende muitas vezes o CPF do eleitor. Isso causa um transtorno, porque às vezes a pessoa só vai saber quando ela vai abrir uma conta ou fazer uma compra, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa precisa fazer isso aí também, esse prazo vai encerrar agora no dia 8 de maio e a gente está lá para atender a todos os eleitores, né? Carlos, e como o cartório eleitoral atende a cidade de Itaiópolis e também a cidade de Santa Terezinha, os eleitores de Santa Terezinha, para poder fazer a transferência, o novo título, precisam fazer presencialmente no cartório. Sandro, na verdade, assim, lá não tem o cartório eleitoral, mas desde o ano passado também tem uma possibilidade tem duas possibilidades novas, na verdade. Uma delas, o eleitor ele consegue fazer uma transferência pela internet, desde que ele já tenha feito aquela biometria, né, que é aquele processo que todos os eleitores tiveram que passar, ou alguns ainda estão passando, como os eleitores de Santa Terezinha, né, de tirar foto, colher as digitais. Mas se o eleitor já fez isso em outra cidade, por exemplo, essa biometria, e agora transferiu, está morando em Santa Terezinha e quer transferir para lá, ele consegue fazer isso pela internet. Ele não precisa se deslocar até o cartório eleitoral. Então é uma possibilidade que facilita, né? Além disso, desde o ano passado também é possível que o eleitor de Santa Catarina, para fazer qualquer transferência, qualquer modificação dentro do estado de Santa Catarina, ele procure qualquer cartório eleitoral. E não é mais obrigatório comparecer no cartório ao qual ele pertence. Então, por exemplo, se for mais fácil ir até Papanduva ou a cidade de Itaió, que às vezes o morador de Santa Terezinha está se deslocando a alguma dessas cidades, ele pode ir lá procurar o cartório eleitoral e fazer a regularização, fazer
Se tiver alguma pendência, multa, pode pagar. Se precisar transferir, ou mesmo até fazer o título pela primeira vez, ele pode ser feito em qualquer cartório de Santa Catarina, e daí na hora de escolher o local de votação, né, ele vai colocar o município que ele mora. Perfeito. Perfeitos esclarecimentos aí, Carlos. Uma outra dúvida. O eleitor que não votou na eleição presidencial, a última eleição que a gente teve foi para presidente, não votei para a eleição presidencial, não justifiquei, eu tenho pendência com o cartório eleitoral. Para isso, eu preciso ir até o cartório também para resolver, ou consegue resolver isso via internet? Consegue resolver via internet. Se entrar no site do TSE, né, procurar por atendimento ao cidadão, vai entrar com os dados lá, consegue imprimir uma guia de multa, né, e vai recolher o valor, essa multa referente a um turno ou dois, né, que teve na última eleição. Depende de quantas faltas ele teve, né. Mas isso por si só não impede ele de votar esse ano. Se foi só na última eleição, ele vai estar com essa anotação no cadastro, mas mesmo assim ele consegue votar esse ano. Ele só não vai conseguir votar se ele já deixou de votar várias eleições. Daí o título pode estar cancelado. Então a gente sempre sugere que daí procure o cartório eleitoral para verificar mesmo se está em dia ou não. Mas se for mais fácil, a pessoa recorda que foi só apenas na última, se for mais fácil, ele pode imprimir pela internet, né? Mas se eu não votei na última eleição, que foi a eleição presidencial, e eu votar agora na eleição municipal, eu continuo tendo essa pendência? Continua tendo essa pendência. Essa pendência ela não sai do cadastro, ela também não altera o valor, fica um valor fixo lá. O dia que ela precisar regularizar, fazer uma transferência, ou muitas vezes precisar de uma certidão de quitação, que é necessário para várias outras ações, né? Aí a pessoa vai procurar o cartório e vai pagar essa pendência. Tá certo. Carlos, a gente falou agora de tirar o título de eleitor, de regularizar, de transferir. Quais são os documentos que são necessários para fazer esses procedimentos? Lá no cartório a gente sempre pede para levar, Sandro, um documento de identificação com foto, né? O RG ou a carteira de motorista, né? Ou carteira profissional, para quem tem. E um comprovante de residência. Sempre bom levar um comprovante de residência. Para aqueles que nesse ano, para aqueles que nasceram em 2005, homens que nasceram em 2005, eles têm esse ano a obrigação do alistamento militar. Então a gente pede também que eles já levem um comprovante de alistamento militar. Senão é realmente só os documentos pessoais e esse comprovante de residência. O cartório eleitoral também aceita documento digital ou não? Documento digital aceitamos sim. Inclusive, nós sempre orientamos também os nossos eleitores que baixem o e-título, que é um documento digital, já é um aplicativo, né, da Justiça Eleitoral, que é um documento válido, como documento, inclusive, para o dia do voto, né? No dia do voto ele pode levar apenas o e-título no celular, senão ele tem que levar o título impresso e mais um documento com foto, né? Se ele tiver o aplicativo, lá ele tem, inclusive nesse aplicativo ele está sendo ampliado pela Justiça Eleitoral para outros serviços, né? Já tem ali, a pessoa já consegue ali, por exemplo, tirar as certidões de quitação, certidão de crimes eleitorais, baixa o arquivo ali, hoje é tudo muito digital, né? Baixa o arquivo em PDF, acaba mandando para o órgão que precisa, né? A gente recebe muitos eleitores lá procurando essas certidões, a prefeitura, quando está contratando, é preciso apresentar, para tirar passaporte é preciso, para compra de arma, renovação de arma também precisa de algumas certidões. Às vezes, por causa do horário, né, nós só atendemos no período da tarde. Às vezes, por causa do horário, a pessoa tendo o aplicativo ali no celular, ela consegue isso antes, né? Nesse aplicativo também a pessoa consegue ver as pendências que ela tem junto com a Justiça Eleitoral? Sim, para aparecer agora nesse novo serviço. Perfeito, então. Carlos, mais alguma situação que você acharia importante frisar na questão do título eleitoral, da transferência e regularização? Ou acha que esclarecemos todas as dúvidas aí do ouvinte? Acho que sim, Sandro. Acho que a gente já teve um aumento de procura pelos eleitores desde o início do ano. A gente pede para os eleitores não deixarem para a última hora. A gente sabe que, coisa de brasileiro, né? A gente sempre vai deixando, mas na última hora sempre ocorrem filas, né? E aí, às vezes, o eleitor acaba tendo que ficar por muito tempo lá na fila aguardando a vez. Então, a gente pede que desde já procure o cartório, está bem tranquilo indo ao atendimento. Também, para os eleitores de Santa Terezinha, especialmente, é importante frisar que a biometria, para quem não fez ainda lá, ela não vai ser obrigatória esse ano. Então, para quem não fez a biometria lá de Santa Terezinha, eles podem votar normalmente e vem fazer a biometria em outro momento. No ano passado, em outubro do ano passado, nós estivemos fazendo um atendimento volante, que a Justiça Eleitoral é uma campanha que ela está fazendo em todo o estado, né? De ir até a cidade onde não tem cartório eleitoral e com notebooks, com câmera, com todos os equipamentos, fazer lá a coleta da biometria, né? Então, em Santa Terezinha, nós tivemos 3 dias, né? 3 dias, e em 3 dias nós fizemos mais de 400 atendimentos. Então, a gente acabou dando um grande avanço ali para quem ainda não tinha tido a oportunidade de se deslocar até Itaiópolis. Mas agora, então, não é obrigatório para essa eleição e a pessoa ainda vai poder fazer em qualquer cartório do estado, então, aos poucos, vai fazendo, né? Vai regularizando a situação. Para você que está chegando agora, a gente está conversando com Carlos Eduardo Krajewski, chefe de cartório da 38ª Zona Eleitoral aqui da cidade de Itaiópolis. Estamos falando sobre eleições municipais 2024. Vamos mudar de assunto agora, Carlos. Vamos falar de convenções partidárias e registro dos candidatos. Quando que ocorre isso? Quando que começa essa regularização também?
Exato, Sandra. Esse período dos candidatos, né, propriamente ditos, eles serão escolhidos em reuniões, né, convenções partidárias, a partir do mês de julho. Né? No dia 20 de julho, inicia a escolha dos candidatos e ela tem que se encerrar até o dia 5 de agosto. Então, até o dia 5 de agosto, ali, todos os candidatos já estarão escolhidos dentro das convenções. E depois eles têm mais 10 dias para fazer o registro disso na Justiça Eleitoral. Então, 15 de agosto é o prazo final para estar registrado lá na Justiça Eleitoral. Depois disso, existem algumas possibilidades de haver alguma candidatura ainda, mas é por desistência de ou algum candidato ser impedido pela Justiça Eleitoral ou alguma vaga que não tenha sido preenchida. Mas é muito raro, normalmente, até porque a campanha é curta, né? Então, normalmente, até o dia 15 de agosto, todos os candidatos têm que estar registrados. E já que tu falou em campanha, quando que inicia a campanha eleitoral? Quando que, de fato, os candidatos podem sair, fazer a propaganda eleitoral? Quando que o rádio, a TV começa a veicular as propagandas também? A propaganda eleitoral, ela inicia no dia seguinte ao último dia do registro, né? No dia 16 de agosto, as pessoas já podem pedir voto, já podem ir para a rede social se declarar candidato, já podem sair pedindo voto por aí. Antes disso, a gente sabe que sempre tem aquelas conversas da pessoa estar em algum lugar, de que estaria fazendo uma campanha, algo assim, mas antes disso não existe a figura do candidato. A gente sempre chama de pré-campanha. Aí tem que ver se o candidato ele faz alguma coisa que não deve, isso pode ser analisado pela Justiça Eleitoral, ou se ele não está fazendo pedido de voto, não está se autopromovendo para a eleição, não há impedimento nenhum dele estar se colocando como pré-candidato, né? Inclusive em entrevistas, não há nenhum tipo de vedação quanto a isso. No rádio e na TV, a propaganda eleitoral, ela inicia no dia 30 de agosto. Ela inicia no dia 30 de agosto e ela vai por 42, 43 dias, ela vai encerrar na quinta-feira da semana da eleição. Tu falou que é relativamente curta a campanha eleitoral esse ano, né? Exato. Uhum. Por que ela diminuiu tanto assim, Carlos? Na verdade, assim, antes ela era 90 dias, né? O registro começava antes e o candidato tinha um período bem maior de campanha, que era aproximadamente 90 dias. O motivo que a gente sabe que houve essa redução foi para reduzir gastos, né? Porque para o candidato começar 90 dias de campanha e chegar na reta final forte, ele tinha que demandar muitos recursos, né? Porque ele poderia concentrar os recursos só na reta final, né? Mas aí o candidato mais bem abastado, que tivesse maior poder econômico, ele faria uma campanha muito mais forte. E isso causava uma desigualdade. Então houve, né, pelo Congresso Nacional, várias alterações e uma delas foi isso, reduzir esse prazo de campanha eleitoral para tornar a campanha mais barata, digamos assim, né? Inclusive vedando muitas coisas que no passado eram comuns, né? Como placas, aqueles cavaletes nas ruas. Então, tudo aquilo gerava um custo alto, né? E a gente via realmente a campanha nas ruas da cidade. Hoje a gente não percebe mais tanto isso. Aqui para nós, né, no caso aqui nas eleições municipais, onde a gente mais acompanha, realmente são hoje pelas redes sociais, né? As redes sociais que os candidatos, partidos podem ter, inclusive apoiadores, e também pela emissora de rádio, né? A gente sempre, as pessoas têm o hábito aqui de ouvir o programa, né, no rádio dos candidatos, são as formas que o candidato mais se aproxima do eleitor, além, claro, da visita que ele estará fazendo nas residências, né? Perfeito, Carlos. E quais que são as outras atividades que o cartório eleitoral desempenha nesse período aí de pré-eleição? Uhum. No cartório eleitoral, a eleição municipal, para nós, ela é totalmente diferente da eleição estadual e presidencial. A eleição estadual e presidencial, a maioria desses processos, eles são centralizados no TRE, né, e em Brasília, né? A gente faz todo o apoio, mas não trabalha diretamente com os registros de candidato, com prestação de conta, com as campanhas eleitorais. Nesse ano é totalmente diferente. Então, para nós é o ano mais corrido, assim. Nós temos várias atividades que a gente costuma chamar de atividades micro, né? Internas, de sistemas, cursos, treinamentos, né? E algumas atividades macro que marcam determinados períodos, né? Então, por exemplo, nós temos agora o fechamento do cadastro no dia 8 de maio. Depois disso, a gente começa a organizar a questão de reuniões com os partidos, né? Nós fazemos reuniões com os partidos e pré-candidatos para passar para eles as orientações sobre as normas vigentes na eleição, né? Sobre a prestação de contas, campanhas eleitorais e até mesmo o registro de candidatura. Depois disso, a gente começa com a convocação dos mesários, né? Então, a gente convoca os mesários tanto para o município de Santa Terezinha como de Itaiópolis, mais aqueles administradores de prédio, que são as pessoas que prestam apoio no dia. Depois disso, começa os registros da candidatura. Então, cada candidato ele tem um registro, ele é analisado individualmente, seus documentos, as certidões negativas estão todos presentes ali para ele realmente poder ser candidato. Aí tem a campanha eleitoral, né? Começa a campanha eleitoral, a gente faz também reuniões com as emissoras de rádio aqui do município para fazer o sorteio, a organização de como vai funcionar o programa horário eleitoral gratuito, né? Depois disso, a gente faz o treinamento dos mesários, faz toda a parte de
de acompanhamento das urnas, né, de preparo das urnas, desde testes nas urnas até o preparo, configuração delas, que a gente chama, para o dia da eleição. E daí, na reta final, ali, a questão da logística das urnas, né, distribuição das urnas, quem vai levar, horário, a gente monta as rotas, né, os roteiros para levar as urnas, até a data da eleição. Depois disso, lá na frente, a gente ainda continua fazendo até o final do ano a prestação de contas dos candidatos. Então, cada candidato também tem uma prestação de contas, quanto ele gastou, a origem do dinheiro que ele usou na campanha eleitoral. E, por fim, o nosso trabalho assim, da eleição municipal se encerra só em dezembro, com a diplomação dos eleitos, né? É um ano bem corrido aí para o cartório eleitoral. Carlos, a gente está com o tempo já esgotado, não temos mais tempo, mas antes eu gostaria de, você como chefe do cartório eleitoral aqui de Itaiópolis, trouxesse uma palavra aí para os nossos ouvintes. Muitas vezes a gente encontra as pessoas um pouco desacreditadas da eleição, desacreditadas da política no nosso país, no nosso município, no nosso estado, enfim, né? A gente vive momentos difíceis e onde as pessoas desacreditam de que alguma coisa vai mudar. Qual é a importância da pessoa ir votar? Por que a pessoa, de fato, deve exercer esse direito? Sandra, a gente entende esse inconformismo, né, que muitas pessoas têm. Eu já estou indo para a minha 10ª eleição no cartório eleitoral, né? E vivo isso, né, diariamente. Às vezes a gente ouve algumas reclamações, ouve o pessoal não querendo fazer o título do eleitor, não querendo regularizar. Mas o que a gente pode dizer para eles é que o voto, ele é um instrumento que torna todos nós iguais. Ele é o único instrumento que você pode... O voto meu vale igual ao teu, vale igual ao de qualquer outra pessoa, não tem diferença. E é pelo instrumento do voto que a gente pode mudar a situação, né? Se você não está concordando com uma situação atual, você tem o direito de ir lá exercer, né, esse voto para tentar mudar essa configuração. Por exemplo, na eleição municipal, nós estaremos escolhendo os candidatos que vão nos representar, queira ou não, pelos próximos 4 anos, né, na nossa cidade, né, em Itaiópolis, em Santa Terezinha. E nós vamos ter que conviver com essa realidade nos próximos 4 anos. Então, melhor do que se omitir é você ir lá e fazer uma escolha. Por exemplo, em Itaiópolis, nós temos aproximadamente 80 candidatos a vereadores, mais ou menos, em cada eleição. Santa Terezinha é metade disso, em torno de 40, 45. No meio de todos esses candidatos, você consegue escolher um candidato. Então, às vezes a pessoa tem, não tenho para quem votar. Não, se você procurar se informar, a Justiça Eleitoral, ela coloca à disposição dos eleitores na página do tribunal todo o acompanhamento da campanha, quanto o candidato está gastando, quais as declarações de bens que ele tem. Então, tem como o eleitor fazer essa pesquisa, se informar sobre o passado do eleitor, para daí poder fazer uma escolha, para depois não reclamar, né, daquela escolha feita. E, claro, a eleição é importante por isso, porque por mais que a gente faça uma escolha errada, daqui 4 anos a gente tem a oportunidade de mudar. Então, o voto consciente, sem interesse, ainda é o melhor. E para aqueles que acham que, às vezes, um voto não faz diferença, tá aí o município de Santa Terezinha para nos mostrar que faz muita diferença. Então, na eleição passada, um voto decidiu a eleição para prefeito lá. Isso já ocorreu em outros municípios, não é tão comum, mas também não é tão inédito, né? O próprio município de Indaial, aqui próximo, já aconteceu, se não me engano, 1 ou 2 vezes, com uma diferença mínima de votos, e é um município muito maior. Então, todo voto faz a diferença, a gente pede ao eleitor que use com consciência. Perfeito, então. Conversamos hoje na entrevista do dia com Carlos Eduardo Kraeski, chefe do cartório da 38ª Zona Eleitoral aqui da cidade de Itaiópolis, aí é onde abrange Itaiópolis e Santa Terezinha. Falamos de eleições municipais 2024. Carlos, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade em estar aqui nos nossos estúdios, trazendo informações e tirando dúvidas. Deixo aí um espacinho para suas considerações finais. Gostaria apenas de agradecer, Sandra. Nós na Justiça Eleitoral lá estaremos sempre à disposição da emissora e de todos os eleitores, e quero desejar aqui um bom dia, um bom restante de semana para todos os ouvintes. Perfeito, então, muito obrigado. 8 horas e 1 minuto, a gente vai agora à previsão